Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre elas era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditemos o Salmo 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre ao Senhor vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia, 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 aleluia. O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem crê nele possua a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o tempo da Páscoa é um tempo batismal. Na igreja primitiva, ainda temos esse costume, quem conhece o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, sabe que este era um tempo em que aqueles que foram batizados na vigília pascal, depois passaram a semana da oitava da Páscoa vestindo branco, simbolizando aí essa pureza batismal que haviam recebido na celebração da vigília.
agora são introduzidos cada vez mais nos mistérios da pertença a Jesus. Mergulhados em Cristo, eles agora precisam entender como viver Cristo no cotidiano. Também era uma ocasião para aqueles que já eram batizados há mais tempo renovarem também o seu propósito de viver constantemente a fé cristã. E essa terça-feira da segunda semana da Páscoa tem leituras muito catequéticas, muito pedagógicas do ponto de vista da fé. Em primeiro lugar, a leitura clássica conhecida do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, em que fala sobre a economia, a partilha de bens dentro da perspectiva cristã. Meus amados, às vezes nós estamos inseridos nas nossas comunidades, paróquias, nos nossos serviços pastorais, e nós queremos trazer do mundo, trazer da sociedade, da cultura, os valores da cultura e impor eles ao Evangelho. É o contrário. Nós precisamos aprender do Evangelho, nós precisamos aprender da Palavra de Deus, como fertilizar as nossas ações no mundo. Na fé cristã, a economia se baseia na partilha de bens. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Deste trecho dos Atos dos Apóstolos, a igreja até hoje tira os princípios para a partilha dos bens materiais. Quando a gente participa de uma paróquia, quando a gente participa de uma pastoral, tudo que é colocado para o serviço daquela paróquia, daquela pastoral, deve ser visto como um bem comum. Não é bonito quando a gente vê, por exemplo, uma comunidade que pertence a uma paróquia é uma família de comunidades, que se acha autônoma e autossuficiente. Muitas vezes tem bons servos, muitas vezes tem fiéis muito generosos que devolvem o dízimo com fidelidade e com generosidade, mas muitas pessoas que participam daquele ambiente não desejam partilhar isso com o restante da sua paróquia, da sua família eclesial. Isso não é um testemunho baseado na palavra de Deus. Tudo aquilo que é posto em comum na fé cristã deve ser aproveitado para o bem de todos. Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não há o que é meu, há o que é nosso. Jesus pegou aquilo que era mais precioso, a vida, e deu para todos. Esse é o princípio da partilha de todos os bens espirituais e materiais na fé cristã. Não é à toa que o quinto mandamento da igreja é ajudar a igreja em suas necessidades espirituais e materiais. Ou, como se dizia antigamente, devolver o dízimo segundo as nossas possibilidades. Não podemos reter apenas para nós, ou mesmo inseridos dentro da nossa realidade eclesial, reter para aqueles que nós achamos que pertencem ao nosso grupo os bens espirituais e materiais que Deus nos concede. Tudo que Deus nos concede, seja em espírito, seja em matéria, deve ser distribuído para o bem de todos. Outra lição que se põe aqui na primeira leitura é justamente quem tem o dever de administrar os bens espirituais e materiais na igreja. As pessoas vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos. A autoridade para administrar os bens materiais e espirituais da igreja é uma missão, não é um privilégio, é uma missão dos ministros ordenados. Para isso eles foram ordenados, para administrar com sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, com prudência e com muitas outras virtudes, os bens espirituais e os bens materiais da igreja, para que possa, sim, ser garantida a distribuição para todos os que necessitam, cada um segundo a sua necessidade, como nos indica o texto. E no Evangelho de hoje, nós vamos ouvir também nosso Senhor Jesus Cristo nos dando uma pequena catequese sobre a ação do Espírito Santo em nós. Lavados pela água e pelo Espírito Santo, nós somos convidados a nascer do alto, ou numa outra tradução, nascer de novo.
O cristão, ele não se converte de uma vez só, como num passe de mágica. Muitos dos nossos irmãos, chamados evangélicos, protestantes, os irmãos separados, enxergam a conversão como um ato único em suas vidas. A partir dali estão justificados e não precisam nem sequer mais reconhecer os erros de sua vida. Não é essa a tradição cristã autêntica. Mesmo batizados, precisamos estar constantemente revendo a graça que recebemos do nosso batismo, numa conversão que leva toda uma vida. Não é à toa que a liturgia da Santa Missa começa com um ato penitencial, o reconhecimento daquilo que não está de acordo com a graça que eu recebi no santo batismo. Também Jesus vai declarar no Evangelho de hoje a sua divindade. Quem sobe é aquele que desce. Jesus é Deus que se fez homem. Já existia antes de toda a criação, porque é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Qualquer outra doutrina que fale o contrário disso não é doutrina autêntica da fé cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. E este Deus nos salvou pela sua morte e ressurreição. O texto diz aqui no final, aquele trecho que nós conhecemos tanto, né? Jesus se compara a uma imagem, a imagem da serpente no deserto. Por isso que nós católicos não temos nenhum problema em fazer imagens sagradas, inclusive a imagem sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, porque o próprio Jesus se identificou, se comparou à serpente que foi erguida no deserto, uma serpente feita de bronze. Essa serpente representou cura no Antigo Testamento, assim como o Filho de Deus, elevado na cruz, curaria as nossas feridas, ou seja, os nossos pecados. Jesus seria elevado na cruz para nos tirar do abismo do pecado. Seria na cruz que ele conseguiria nos elevar à dignidade de filhos de Deus pelo batismo. Amados irmãos e irmãs, que este tempo pascal renove em nós todas as maravilhas das quais já conhecemos, que nós já sabemos, mas que precisam ser constantemente atualizadas em nossas vidas. Maria, nossa Mãe, nos auxilie nessa tarefa de atualizar em nós as graças batismais e pôr em prática essas graças para o bem de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados, vamos fazer agora as nossas preces comunitárias. Peçamos a Santo Anselmo, hoje a memória facultativa de Santo Anselmo, que também interceda por nós no céu. Peçamos que ele, que é um dos representantes da vida monástica, da vida consagrada, ilumine do céu com a sua intercessão, principalmente aqueles que consagraram suas vidas a Deus. Para que o exemplo da primeira comunidade cristã, a Igreja se empenhe em dar testemunho de desapego dos bens materiais e de serviço aos mais necessitados, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que as autoridades civis favoreçam a igualdade entre os cidadãos, mediante a geração de empregos e condições de vida digna, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que os encarregados de criar e implantar as leis levem em conta os problemas sociais relacionados com saúde, desemprego e educação, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que as famílias se eduquem para o correto uso dos bens materiais, evitando todo o desperdício e consumismo, e se precavendo contra toda tentação de ganância, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Para que os consagrados, religiosos e religiosas, leigos e leigas, possam dar testemunho da sua consagração a Deus, recebida em primeiro lugar no santo batismo, rezemos. Por vossa providência, socorrei-nos, Senhor. Deus amado, pela intercessão de Santo Anselmo, vos pedimos que acolheis as nossas súplicas, pois vos pedimos em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, entreguemos as nossas vidas no altar de Deus no pão e no vinho,